Eba, chegando ao vivo no Facebook, mais um Histórias com Osho, começando esse encontro nosso, carregado de amor, de amizade que a gente faz na hora. É amizade sannyasi, é assim mesmo. Quando vê, se abraça coração com coração e tá tudo certo, né? A gente fala a mesma língua, pertence à mesma família, né, espiritual. E, e esse programa tem isso, esse encontro de amizade para quem assiste, para quem está entrevistado, né? E para mim, para o meu querido Abiro Sufi, né, meu querido? Boa noite. Boa noite. Boa noite, a menina Dívia. Boa noite para quem está nos assistindo. A gente sempre espera um pouquinho as pessoas entrarem. Eu fico com o olho aqui na, na nossa conversa e um olho aqui no Facebook, vendo as pessoas entrando e a gente vai dando os recados enquanto isso. Exatamente. Estou Essa- tentando achar a live aqui para compartilhar. Enquanto Eu- isso, a mina também vai compartilhando e eu vou começar a dar os recados. Essa é o nosso episódio de número 181, em 4 anos e meio de HCO, Histórias com Osho, e a gente sempre celebra porque, enfim, esse trabalho ele é muito tocante para nós que estamos aqui e para as pessoas que participam também, porque de alguma forma cria uma conexão com essa energia e com esse mistério do Osho, porque não tem como passar impune. Quem, Não, não, não. quem experimenta pode até se afastar, mas nunca vai esquecer, porque é muito impactante. E a gente começou a fazer essas entrevistas para compartilhar um pouco de nós, um pouco sobre meditação, É, mas aí começaram a vir as pessoas e contar suas próprias trajetórias, né, e como é que tudo isso impactou essa experiência Osho, como é que impactou na vida de cada um e como transformou a vida de cada um. Eu sempre é, digo que o Osho salvou a minha vida. Um convidado nosso me tem falou que além de salvar a vida dele, deu a ele uma nova vida. E eu é, posso dizer que com isso eu também concordo. E cada sim. uma das pessoas que vem aqui compartilha um pouquinho disso também, à sua própria maneira, ou como disse o Prashantan, o seu Osho, né? O seu Osho, acho tão fofo, né? É, Porque tem o próprio ser ali falando também, né? A pessoalidade da sim, vivência, né? Então, sim, não sim, deixa. sim, sim. Gente, eu não estou É, conseguindo, de novo, o Facebook está fazendo essas coisas, né? Então, vamos para um recado importante, que é isso. inscreva-se na página do YouTube. A gente está programando para fazer, né, uma migração das lives, né, para a gente fazer ao vivo pelo YouTube. Então, se você se inscrever na página, aí você recebe o comunicado, fica mais fácil de localizar a gente quando a gente estiver ao vivo, tá? O Isso. Facebook ele está deletando os nossos vídeos antigos, ele está com uma nova abordagem aí, e aí a gente está então querendo já fazer diretamente no YouTube, tá? Então, como isso vai ser, quando a gente vai comunicando aqui, mas por enquanto vão entrando lá no YouTube, na página Divia 10 HCO, e lá dá só inscrição, que é aquele sininho, tá? E aí a gente, quando for a hora, a gente avisa, Isso. né? Vai demorar um Quando, pouco ainda, sim, né? mas a gente é bom já, né? Começar a se inscrever. Por exemplo, agora eu não estou conseguindo compartilhar nas Enquanto, páginas. Pourquoi enquanto, não sei pas? enquanto você vai tentando, eu vou dar nossos Tô recados de aqui. praxe aqui. Boa. Esse programa ele existe porque nós temos uma equipe de apoio que tá com a gente nos bastidores desde que começou.
e a gente não cansa de agradecer a essas pessoas que fazem este trabalho, a maior parte dele voluntário, e o HCO, a equipe HCO, trabalha para criar este programa, com as entrevistas gravadas principalmente, com legendas, tudo nas horas de folga, né? Esse programa não é monetizado, a gente não está assim, óbvio que a gente gosta quando alcança mais pessoas, mas pelo propósito de que isso possa de alguma forma tocar ou acender nas pessoas essa coisa tão importante que é a busca de si próprio, né? Do seu Isso, próprio conhecimento, do seu próprio entendimento. E dentro dessa comunidade de amigos que a gente tem, isso é muito, muito legal. Então, nossos agradecimentos à equipe HCO, Parita, Miguel Fine, Catarina Lira, Priscila Garcia, pessoal todo que nos ajuda com as edições de vídeo, com as legendas e tudo mais que está envolvido neste programa. Também agradecemos aos grupos Osho do Facebook que apoiam essa transmissão, ela é compartilhada nesses grupos. acabei de Ah, conseguir compartilhar, tá isso, lá já. Oxo Sem Osho, Fronteiras, Oxo Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, e Nelsânias, a Nova Realidade, do nosso querido Felipe Siqueira. Ai, meu Deus. Francisco Siqueira. Francisco Siqueira, perdão, Felipe. Exato. Quer dizer, Tá. perdão, Francisco. Desculpa. Tá, a gente agradece Francisco também. Siqueira, querido, que nos colabora, que está sempre aqui conosco. Fala, meu querido. A gente agradece também aos colaboradores. Pix. Exatamente. A gente pede doações para cobrir os custos desse trabalho e agradece as pessoas que o fazem já há bastante tempo. Tem um grupo de apoiadores. Cada valor é muito importante, nos ajuda a seguir adiante. Nós temos muitas entrevistas já gravadas para fazer edição e isso tem um custo, então a gente pede apoio para Isso. quem puder colaborar. Isso. A Mina Divya põe nos comentários fixos a chave Pix Tá para lá. nos ajudar Doações. com a HCO. Agradecemos também a nossa querida Sanguinha, que está com a gente, que ajuda a divulgar, que vibra com esse programa, como a gente vibra também, né? Sim. E um recado importante que a Mina vai transmitir, nosso Não, recado mais sério. não somos, não somos nenhum canal oficial do Osho, que fique claro, não pertencemos a nenhuma corporação Osho oficial. A gente, na verdade, é um bando de amigos, contadores de história, histórias pessoais e histórias com Osho. Melhor que Netflix. A gente tem alguns bordões aqui, É, os mas carimbos já vão. então, gente, é importante, mais uma vez, reforçamos, entre no canal Divia 10 no YouTube e se inscreva lá para a gente ter bastante inscritos e começar a produzir. A gente vai fazer alguns testes, então é legal estar a galera junto até para nos ajudar a construir esse novo formato. O A sanga do Facebook, YouTube. isso. O Facebook, como a Divya falou há pouco, eles estão mudando as políticas, eles estão deletando todos os vídeos Antigos, né? antigos. A partir de julho, de um mês para trás, vai estar tudo deletado. Eles não vão gravar mais, mas por sorte e cuidado, a gente tem tudo completinho no YouTube, desde a primeira temporada. Se você entrar no Face do YouTube Diviatés HCO, lá Isso. você clica em playlists, está lá desde a primeira até esta nona temporada, tudo lá. E às vezes dá problema de transmissão aqui no Facebook também, fica meio tremido. A gente edita, coloca bonitinho lá, então lá está com a melhor qualidade possível
que nos é dado neste canal Pirata do Osho, né? Então, Esse canal vamos, rebelde. isso, A vamos chamar a rebeldia do nossa amor. Vamos, convidada. vamos, vamos. Chantion, querida, venha. Falou que ia fazer festinha na hora de entrar. Eu fiz tanto antes, né? Pois Não é. pode ensaiar, tem que ser na hora. Não, não dá certo esse Não negócio. dá, o O negócio espontâneo é de ensaio não é melhor. com a gente. A gente Ai, sempre se lindona. encontra um pouquinho antes, né, nos bastidores, mas a gente não gosta de ouvir história nenhuma. Diz, não, A conta gente fica lá lá, na lá, hora. lá, 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 lá. Então, muito bem-vinda, Shantiom. Muito obrigada pelo convite. Querida. Como eu falei, assim, eu fiquei muito feliz antes de hoje, porque a gente sente a vibração dessa egrégora que vocês construíram. E como eu falei, assim, na hora que você me convidou, a primeira fala foi assim, ai, não tem nada para contar. Mas aí eu comecei a sentir vocês, sabe? Sentir a egrégora, a força da egrégora. E como que é bom a gente poder estar entre amigos. Que a gente ficou um pouquinho junto antes, a gente nunca se viu pessoalmente, mas como que isso aquece, aquece, faz a gente dar boas gargalhadas, faz a gente ter esse momento, né? Esse fio condutor que a gente fala que é o amor, né? Não tem outra coisa. Então, o meu Sânias é Chantion. Eu recebi. Calma lá. Segura. Você falou que não Ah, podia ela quer contar? Você falar, já podia tá ao contar? vivo. Como Calma lá, a gente assim? vai chegar lá, a gente Vai vai lá, chegar. vai lá. Vai lá, Ô, Su. Vai lá. Shantiom, como que essa história começou? Como que o Osho entrou na sua vida? O que aconteceu depois? Sim, Desde o oi. desde o oi. Eu recebi o oi o primeiro contato que eu tive eu tive contato com sannyasis. Eu Uhum. faço parte dessa leva de sannyasis que não conheceu o Osho vivo, vou falar assim, tá? Eu venho dessa geração logo após a morte do Osho. Uhum. É ali que eu entro, é ali que eu entro. Também sou E, dessa. e onde eu morava numa cidade da região dos Lagos do Rio na época. E eu voltava para casa de bicicleta. Eu tinha mais ou menos 12 anos e eu passava por uma praça e via aquele pessoal meio dançando, alguns de vermelho ali, e pelo horário assim, né? Eles deviam estar fazendo uma Kundalini. E eu não fazia a menor ideia do que era, o que estava acontecendo ali, eu não sabia a menor ideia. Mas aquilo foi me despertando uma curiosidade, sabe? Porque, na verdade, eu não sabia nem o que eu estava vendo, mas eu me senti extremamente atraída de estar ali. E aí eu fui comendo pela beirada, né? Eu fui chegando, eles eram, se eu tinha lá para 12 anos, eles deviam ter 20, 25, já eram mais velhos que eu. Até que eles me deixaram chegar e me deixaram entrar ali. Eu virei meio café com leite lá das meditações. E era um momento assim que eu estava ali, né? Eu não fazia a menor ideia que era ter um mestre, que era. Eu sabia que tinha um Osho, tinha aquele barbudo lá que estava ali na história, mas eu comecei a fazer Kundalini com eles. Aí depois, aí eu ganhei, né, deles um cassete, na época do cassete ainda. Ai, que vergonha o cassete. Na época do Nada, cassete. todos nós. Não, tô rindo porque era muito engraçado, porque assim, o cassete só durava, ou era 60 minutos ou era 90, e a meditação era de 1 hora. Então tinha sempre alguém responsável de virar o cassete. Eu acho que todo mundo viveu isso, né? Quem virava o cassete? Então, até mais ou menos a minha entrada na faculdade,
eu vivi nisso assim de eu não tinha um acesso ao que o Osho estava falando, eu simplesmente fazia a Kundalini. Eu simplesmente fazia assim, quase todo dia. Aquilo era assim, era inexplicável para mim. Era um momento assim que eu não, sabe, a conexão que eu adquiri ali, no meu dia a dia, era era uma adolescente totalmente diferente, porque você não precisa, porque como eu falei, não era uma história racional, não é algo que, mas você queria estar ali. E o que eu sentia ali também naquele grupo era coisas que eu não tinha no meu dia a dia, né? Eu via aquela coisa de uma amorosidade enorme, uma liberdade enorme, liberdade que a gente fala não é de fazer qualquer coisa, é aquela liberdade de você estar ali e ser você. Não tinha que fazer nenhum papel, você não tinha que, que, que ter sentido nada. A liberdade era também que você não tinha que ter sentido nada ali. Nós estávamos ali. Então, esse foi o meu primeiro momento. Dali eu ganhei um certificado, não, ganhei um formulário. Eu ganhei um formulário. E na Ah, época me falaram que eu tinha que esperar ter 18 anos para poder mandar. Então, eu guardei o formulário e eu ganhei também uma raridade, que era um livro dos segredos. Um dos sannyasis me deu um livro dos segredos. Eu tenho ele até hoje. oh, Você pega ele assim, né? É o que tá restou estrupiadinho. dele. É o que restou dele. Mas ele E contém todos os segredos ali. tem, tem. Tem segredos assim que nem eu sei mais. Nem eu sei. Então, esse foi o meu primeiro impacto que aconteceu. E aí depois eu vim morar em Juiz de Fora, aí eu já embarquei na faculdade, eu estava fazendo faculdade de psicologia, e, e aí também assim ainda não tinha contato com o sannyasa, que aí eu perdi. O pouco contato que eu perdi. Até que um dia eu também, negócio de faculdade, você começa a sair à noite, você começa a querer se enturmar, ainda mais que eu vim para uma cidade de Minas Gerais, que era completamente diferente de uma cidade praiana. Então, eu senti esses choques e aí eu comecei também a sair, a conhecer pessoas. E aí eu conheci um cara que ele tocava violão. E na verdade eu não conhecia. No bar eu ouvia ele falando Oxo. Como eu ouvi Opa, aquilo lá, opa. aquela assim, né? É, na hora, né? E me aproximei e acabou que eu fiquei amiga dele. E aí eu comecei a conhecer os sannyasis daqui de Juiz de Fora. E na época eu fui para uma granja aí, com ele e conheci uma banda do Osho, sabe? Tinha uma banda do Osho. Olha, E eles eram totalmente diferentes do que eu conhecia lá da região dos lagos. Enquanto da região dos lagos era aquela coisa da Kundalini, relaxado. Eu cheguei aqui, eles tinham uma banda de rock do Osho que cantava um som pesado do Osho e uma vibração totalmente diferente, mas eles tinham. Eu comecei a ter um acesso ao Osho que eu até então não tinha. Aí eu conheci o Osho, aí eu entendi quem que era o Osho, porque até então era algo assim muito distante para mim. Era distante no sentido de eu não saber nem explicar o que era. Eu sabia explicar o que eu estava sentindo. Ali, e os achava que efeitos da sabia. meditação em você, né? Não, e não é Talvez. só isso, né? Porque tudo que acontecia, porque a Kundalini é fantástica. Eu acho que não tem como alguém falar, olhar para aquela meditação, aliás, nenhuma das meditações, olhar e falar que aquilo ali está defasado. Não, Não. não faz sentido. Eu não preciso mais daquilo. Graças a Deus que a gente não precisa mais daquilo, porque a gente faz por prazer, porque a gente faz por É, conexão, né? A gente não adorei. precisa dela mesma, a gente faz por prazer. Então, tudo meu era diferente, porque eu estava assim, entrando numa faculdade de psicologia e a mentalidade era aquela coisa freudiana, era uma coisa enquadrada. E nisso, assim, eu Analisando, estava né? totalmente. Analisando, né? E assim, e aí quando eu fiz 18 anos, eu mandei o meu, era mais ou menos essa época, eu mandei o meu formulário, o meu formulário, tirei Sim. minha foto lá, ri Aquele que na você teoria. guardou, Oi? É, aquele que você guardou.
Isso. O que que eu Que ano guardei? que foi, você lembra? Ah, eu estava na faculdade. Eu acho que eu entrei na faculdade em 99. Tá. Foi por aí, Ai, que legal. por aí. Super, super. E, e aí, mais ou menos na data do meu nascimento, eu também ganhei o meu nome. Ah, E veio pelo correio aquele é a envelope, né? cartinha. A cartinha. E era muito engraçado que tinha umas modas na época, né? Era a época dos Devas, as épocas dos Dians, as épocas do Prem. E eu achava que eu ia ser uma Prem. Eu tinha um. Imagina uma coisa, sabe? Na hora que eu abri aquela carta que estava escrito Chantion, mas foi assim. Ah, como assim, hoje? Como assim? Olha, Ai, questionou. Rolou uma resistência inicial. rolou, porque rolou, mas assim, foi. Eu acho que todo mundo que recebe o Sanias tem um impacto, né? Porque você é aquela coisa, é o mestre te olhando. É um momento que assim, a sensação que eu tenho é o mestre te olhando. É o olhar dele pousou ali em você e viu além de toda essa bobajada que a gente fica tramando e nunca mais assim, eu nunca mais parei de usar meu sinus, eu nunca deixei de usá-lo. Em alguns meios, porque hoje em dia, assim, só para abrir uma brecha, tá? Que eu falei do sinus, em alguns meios, principalmente do yoga, há uma incompreensão em relação a isso, mas eu nunca deixei de usá-lo, assim. Hoje, atualmente, né, eu ainda tenho uma luta aí como é que um cabo de guerra às vezes com o nome, porque alguns meios não aceitam, é impressionante isso, é uma incompreensão. Mas voltando, aí depois que esse pessoal da banda de rock que eu fui, que era a banda do Osho, eu nem lembro, eu não sei se era No Minds, Os Iluminados, era uma coisa assim, e era, e era algo assim, era uma mistura de ficar entusiasmada com o que eu vim fazer aqui também. O que eu vim fazer aqui? Ai, onde que eu Será? aperto para descer, né? Onde que eu aperto para descer? Mas logo na sequência, porque na faculdade tinha um monte de sannyasi. E a Ah, gente começou a se achar ali. tá. Então, assim, a minha geração é a geração por exemplo, a geração antes de mim era aquela geração que ia lá ver o Osho, que ia atrás do Osho, que o Osho estava ali, precisava estar ali, precisava ir ao encontro do Osho. E a minha geração é a geração quando abriu, quando os sannyasin saíram do ashram para dar grupo no mundo, para começar a espalhar isso. Então a gente virou os grupeiros, então a gente ia para tudo quanto é grupo. Então, eu fui para o meu primeiro grupo, assim, sozinha, toda, sabe, igual uma criança mesmo, porque eu fui para um grupo de Tantra com primal, a, super novinha, e a média de idade era quase 40, 50 anos, eu estava solta ali, e sempre assim, sendo guiada pelo Osho, sabe? Porque depois, assim, que eu recebi o meu sannyas, a sensação que eu tive era assim, pegou na tua mão e te guia pelos grupos. Então, a gente aqui viveu muita coisa, começou essa fase de muito grupo e muita meditação. Muita meditação. A gente não andava de vermelho, já era uma época que a gente não andava de vermelho, mas o acesso às coisas do Osho era muito difícil. Porque, assim, a gente não tinha um livro para ler do Osho, não era uma coisa tão fácil de achar. O próprio mala do Osho, eu demorei acho que uns 15 anos para ganhar um mala, porque não tinha, não chegava para gente, não era uma coisa fácil. Então eu via também aquela coisa do valor. Então aparecia um grupo, a gente fazia tudo para estar naquele grupo. Se a gente se encontrasse hoje à tarde, eu te encontrasse na rua naquela época, falava, Dívia, vamos meditar hoje? Vamos fazer uma Kundalini? A gente ia a qualquer hora. A gente ia em qualquer hora. Não havia assim aquele mais.
não havia vamos deixar para outro dia. Então era uma força, a força daquele momento, ele era uma coisa assim de uma exuberância enorme, porque a gente era levado. Então a gente meditava muito, a gente ia um para casa do outro, né, fazia dinâmica. Também foi uma fase que eu comecei a fazer dinâmica direto. Tinha aquela história dos 21 dias da dinâmica que todo mundo fazia, que chegaram até a falar assim a maratona de dinâmica, porque era 21 dias fazendo. E isso pegou. Aqui em Juiz de Fora teve um ano que a coisa pegou tanto que a gente ficou um ano fazendo dinâmica todo dia. Todo dia a Olha, gente encontrava, o grupo encontrava, e não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Todo dia a gente ia para uma sala no centro da cidade e a gente fazia dinâmica todo dia, às 7 horas da manhã. Então, era muito forte, foi muito potente essa entrada dos grupos. Dentro disso, vários sannyasis vieram para cá, muita coisa acontecendo. E tinha sempre aquela divisão, que eu estava até brincando, né? A gente era meio adolescente, tinha os sannyasis antigos. E a gente tinha aquela fantasia dos sannyasis antigos, tinha até medo de chegar perto deles, de dar uma mordida. Porque era todo mundo muito autêntico, sabe? Então, Isso. todo mundo falava as coisas e vinha com aquela força. Era uma energia muito, muito forte. Então, essa época foi bem marcante aqui, a entrada de grupos. A gente antes estava também comentando, né, do Prachanto. O E o Prachanto aqui Prashanti reinou em Juiz de Fora aqui. é bastante. reinou no Brasil, eu diria. Shantiong. Antes de começar com o Prashanto, conta o significado do seu nome pra gente. Meu nome, meu nome Isso. significa a paz do som do Om. A paz do som do Om, que é. E aí ele veio todos Rapaz, juntos. Apesar de eu ter pedido dois nomes, eu ganhei um nome só. Ele coisas veio de hoje. de Oxo. É que E aí eu Shan- falava, é, não tinha família, né? Eu não sei, eu só tinha o nome, eu não tinha família. Então, ou só tinha família, não tinha o eu não nome? tinha o nome, não dá. Era o que. Aí a maioria começou. Tem muita gente que me chama do nome inteiro, né? Chantion, ou Chante só. Uhum. Mas ele é algo assim que ainda me desafia esse nome, sabe? Ainda Claro, me. a paz do on. Olha a paz para escutar um som do on, por exemplo, né? A paz interna que você tem que ter, né, para alcançar o on, né? Então é lindo esse nome, é de uma profundidade, de uma riqueza maravilhosa, maravilhosa, Chantion. Sim, sim. Lindo, lindo, E lindo. ainda eu encontrei várias chantes na vida, vários chantes, vários chantos, né? Mas ainda não encontrei uma xará, Eu uma ia chanteão. falar, eu ia Ainda falar que não a gente nunca encontrei. viu o Chanteon também, Também não além conheço. de ser exclusivo. Ah, vou patentear, né? Que agora tá Isso. na moda, tá na moda. Chanteon. Agora, no meio do yoga, Chanteon é um nome que tem muito professor de yoga que se É um dá nome mantra. indiano, né? Então talvez passe meio Sim, sim, batido, né? sim. Como, É só não como falar o Osho. nome do Osho que pronto. É, Nossa Senhora, É, não é, pode. É uma incompreensão. É uma é, é. incompreensão. Porque, por exemplo, não há confronto. Não há confronto. Esse confronto ele existe a partir do momento que você delinea o certo e errado, que a hum, coisa tem que ser preta e branca, que a Da coisa tem que ser assim dualidade. assado. E eu acho que assim muitas pessoas ainda entendem o yoga como uma coisa de controle. O próprio Osho também apontou para isso, de controle. E quando a gente vai vendo a coisa, não é tão assim. Então, é muito bem-vindo, eu acho que é muito bem-vindo um yogi, se a gente pode falar assim, para estar perto de uma meditação ativa, que vai ser uma Pois é. discussão, né?
é uma desconstrução o tempo todo. E até mesmo porque o que eu sinto das meditações ativas, né, que eu reverencio porque a forma como você se depara com a energia, você se depara com tudo que com todas essas, vamos supor, essas escrituras ali, entendeu? Porque se não passa por você, se você não está aberto, não tem muita conversa. Como é que você vai falar de yoga se você não tem energia de vida? Entende? Que você vai anestesiar seu corpo para ter controle sobre ele? Isso não faz sentido. Isso É não faz verdade. sentido. Ainda mais agora, já acabou o tempo disso. Já acabou o tempo. Agora é o tempo de viver, de você. Eu acho que hoje está mais moderno do que nunca. Eu acho que agora ele está mais urgente do que nunca, porque estamos ficando anestesiados, né? Estamos ficando com o corpo atrofiados de tanta modernidade. E o Osho vem, né? Essas meditações vêm e elas dão cada eu não vou falar tranco, não, porque senão alguém ouve aí e vai ficar com medo do que ela está A querendo com gente isso. entende. Mas, assim, não tem para você se depara, igual eu falei, você se depara com essa energia, entende? De vida. É uma coisa incrível. No meio do yoga não há aceitação do Osho. Muito pelo contrário. Há um desconhecimento total, porque são pessoas que não sabem do que estão falando e falam baseados no conhecimento que eles adquirem da Netflix, do conhecimento que eles adquirem do fulano que é mestrado em Osho lá do Google, entendeu? Então é isso que acontece. Até mesmo antes de eu estar aqui hoje, eu estava dando aula. E uma aluna minha, né, muito querida, ela perguntou se eu já tinha visto o documentário da Netflix. Aí eu falei assim, mas para que? Mas assim, não faz sentido. Não é Osho Aquele o não é do documentário. Osho. Aquele documentário não é do Osho, é de uma pessoa que resolveu, que ela sabia a história do Osho e resolveu contar a versão dela. Uma pessoa bem perturbadinha, né? Por sinal. Sim, sim, sim. E aquela coisa, sabe o que eu sempre questionei disso tudo? Por que Diga. que depois de. Porque ele foi lançado, eu acho que tinha mais ou menos 30 anos após a morte do Osho. Esse não é o assunto, mas só porque eu falei, tá? Só para me fechar isso. Legal. Ele foi lançado mais ou menos há uns 30 anos após a morte do Osho. Para que você quer destruir algo se o Osho fosse fraco? Se o Osho, sabe? Você quer destruir algo agora? Por que está te incomodando tanto? O que está incomodando tanto? E de um documentário que não foi falado em momento nenhum de meditação. Não. Não. Nunca foi falado de meditação. Pelo Sabe que contrário, a pessoa do documentário falava assim: eu não gosto de meditar, eu não meditava. Começa o doc já. Ela mas já começa. sabe que eu entendo disso? Eu acho que não foi nem para destruir, foi para vender. Para Porque vender. escândalo vende. Então, Não, Fizeram mas é bem. isso que a gente estava falando, é, que é, outro dia alguém virou para mim e falou que tem outros documentários para vir. Aí eu peguei e falei assim, aposto Eu como é faço assim, que é. É coisa bem negativa, coisa bem sensacionalista. destrutiva, porque assim, eu não vi ninguém falando, mostrando a gente rindo, a gente se abraçando, eu não vi a gente tendo energia para dançar uma noite toda sem uso de nada, sem uso de nada. Eu não vi. Eu não vi. Pois é. Eu não vi alguém sentado em profundo silêncio, chorando, porque emocionado por as conexões. Eu não vi. Eu não Pois vi. é. Então, quando falam para mim de Osho, a primeira coisa que eu falo é um mestre de meditação, sim. É um mestre de meditação. Porque Mestre dos muita mestres. coisa está sendo falada que não é do Osho. E estão botando na conta do Osho, porque sabe? Então, O mundo é esse trabalho superficial, né? O mundo Não, esse vai trabalho de se vocês tornando. aqui é fundamental, entendeu? É fundamental, porque assim, você quer conhecer o Osho, vai conversar com o sannyassin do Osho, sabe? Não é livro, vai conversar com o sannyassin, vai sentar do lado dele, sente aquela pessoa, olha no olho, sente aquela pessoa. Ou Que aí mais, você vai vai fazer 21 entender. dias de dinâmica.
É, Aí você vai conhecer hoje. É. Encara, vai encarar? Não encara. Nem Não meia quer, dinâmica. não quer. Não quer, não quer sair do É, cabeção, né? é que não, as eu tenho. pessoas olham para isso, olham para o Osho a partir de sua própria perspectiva, né? Sim, sim, Então projetam aquilo, né? Nele, sim, ele sim. como se conseguisse compreender este fenômeno que a pessoa não provou nem uma colherinha de café, né? Não, É, Não. não, 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 É, não, não. você está nos contando hoje, Shantiam, é a sua experiência, né? É Sim, sim. como isso é vivo dentro de você, né? Isso sim faz sentido para a gente. Isso sim a gente quer ouvir aqui. É. Não, por isso que eu estou falando. Isso é fundamental. É urgente. Porque está vivo em mim, está vivo em vocês, está vivo em todos esses 181 que vieram aqui, é, falaram, fora os que estão aí. Porque é isso. Porque não há nada mais forte do que um caminho vivo, né, na frente da gente. Não há nada mais forte disso. A gente não é uma foto do Osho, a gente é um caminho vivo. E é. você lidar com o caminho vivo é outra coisa, não é para qualquer, sabe? É isso. Então, eu acho muito bonito hoje, porque você nota que, diante de tudo que está acontecendo, uma maturidade dentro do Sânias incrível de lidar com todos esses desafios. Porque o movimento do Sânias, para mim, fortaleceu depois de essas tempestades. Porque muita gente foi lá aqui na frente e falou assim: eu sou Oxo mesmo, sou sim. Muito bom, né? Sou assim, me passa manteiga, sou assim, qual é? Entendeu? Foi. Então, assim, não é muito bonito a gente ver isso. Porque, assim, a nossa, pelo menos a minha visão, não é se o Osho está certo ou errado, porque ele nunca falou, nunca botou isso em pauta. Nunca colocou que é o melhor movimento do planeta. Mas ele falou assim: ó, te dou a chave da prisão, tá? Ó, toma a chave aí, ok? Isso é muito. Tem uma história do Osho que eu não sou muito de citação do Osho, não, mas tem duas coisas do Osho que, para mim, pautam a minha vida. Aquelas piadas que ele contava, tinha uma piada que ele falava assim que ia ter um novo dilúvio, isso era que ia ter um novo dilúvio. E aí, nesse dilúvio, não ia ter mais arca e aí inundar o planeta inteiro. Aí todas as religiões começaram a se movimentar. Então, quem é católico tem que confessar para ir para o céu, quem é espírita tem que ir lá ver o karma, cada um. Aí perguntaram assim: eu Rajneesh e os sannyasis do Osho, o que tem que fazer? Ele: vocês têm 3 dias para aprender a respirar debaixo d'água. Então, assim, é isso. É isso que é o Sêneas para mim. Você tem 3 dias para respirar. Então, é isso. É alinhar no que está acontecendo. Porque você está vivo. Porque você está vivo. Você, se tem uma escritura, você é a escritura viva. E isso é o hoje para mim. E essa é a força. É a força que faz com que a gente. Não, porque eu acho que a gente não precisa nem defender o Osho. Eu acho que a própria presença da gente, a própria essa egrégora que se forma, porque junta um, dois sannyasis, é uma força tremenda. É uma força maravilhosa. Então, isso não resta dúvida, eu não tenho nem como duvidar, sabe? Não tenho nunca na minha vida, eu falo isso aqui, tá gravando, eu duvidei do Osho. Eu botei o Osho em dúvida. Não a figura dele barbudo lá de bonezinho, não isso, mas o mestre, sabe? O mestre, o que tocou aqui, sabe? Onde que ele viu que tem um chantion aqui dentro, onde está esse chantion? Então, isso para mim é o mestre, essa guiança dele, né? Então, acho que eu mudei o assunto totalmente de Não, o pauta. assunto Não, não. tá certíssimo, tá no Tá, caminho. tá Tá? totalmente on, Shanti. Porque eu acho que assim, vocês estão abrindo uma coisa que não é conversada, entendeu? Que É, não é, isso não se conversa. Não se conversa porque às vezes a pessoa fala assim, agora você precisa de um mestre vivo. Tá, eu entendo para onde você está apontando, eu entendo. Mas assim, não é um time de futebol que o time de futebol acabou e eu vou torcer para o outro time substituir. de futebol.
eu posso reconhecer, assim como reconheço várias pessoas, porque o trabalho do Osho, incrível desse jeito, claro que prosperou, claro que apareceram, claro, porque se eu falar que não teve, eu estou fechando a porta para mim também, É verdade, é né? verdade. Se Tem eu A virar gente para já flores você e vive. falar assim, lindas, tem o flores Albiro lindas falar no que Osho. está aí, o Albiro iluminou, eu falei assim, não iluminou nada, não iluminou nada. Duvido. Não, iluminou sim. É o caminho Ué, do mestre, é. ué, É o trabalho agora. do Osho. Não, um trabalho de uma grandeza, né? É. Porque, olha, eu já andei para muita coisa, assim. O próprio caminho me levou, às vezes, para. O próprio Sânias também me levou, às vezes, para uma prática de budismo, uma prática disso, daquilo. Nunca vi nada tão potente quanto os do Osho. Nunca vi, sabe? Aquela força dos terapeutas do Osho também. Sim. Nunca vi. E os E iluminados do Osho. Os os iluminados iluminados não mentem, não mente do não Osho. mentem, eles estão aí florescidos para justamente dar continuidade, né? Da continuidade a Fazer Osho, o só que em luz, né? Transmitindo a luz, né? Porque o caminho está vivo, né? O caminho está vivo. O caminho, sabe, não. Sabe, o Osho apontou o dedo lá para a lua. Não é para você ficar mordendo o dedo dele, é para olhar para a lua. Olha para a lua, não morde o dedo do cara, olha para a lua. Entendeu? Então você fica, porque esse aqui não pode. Claro que, sabe, não é igual eu falei, não é preto e branco. Não é preto e branco. É algo que é muito amplo. É muito amplo. Então, a gente está vendo, eu ali no espaço que eu tenho aqui em Juiz de Fora, a gente tem as meditações. A gente tem, eu faço questão. Todos os grupos, todos os cursos têm meditação. Entende? Tem. Porque você vê a pessoa se deslumbrando consigo. Até mesmo no curso que tem de yoga, tem meditação ativa. Para a pessoa ter contato. Não, não é, não é Osho. Eu não fico lá e agora todo mundo que fizer yoga tem que ser do Osho, tá, gente? Senão eu fico de mal. Não é assim, É, não. Osho é Né? um Senão, caminho aberto, não fecha, né? mas assim, a força disso, a qualidade, a pessoa entra no espaço, ela sente a qualidade energética. É uma egrégora que está se formando ali também. E a gente está precisando disso, né? A gente está Muito, precisando, tá muito, precisando Demais. de muito. contaminar, né? De contaminar. Contaminar com toda essa força, com todo esse. Porque cada um é tocado de um jeito. E cada sannyasi faz o papel que a vida lhe cabe. A vida dá para a gente esse papel. Então, se a gente pode, né, de uma forma, porque a egrégora do Osho é amor. É amor. Porque o que você não fez por amor dentro do Santos, sabe? O que você não fez por amor? Quando você olha assim para você, onde os caminhos te levaram, como que você foi cuidada. A maioria aqui tem histórias fantásticas, não sabe nem o que estava fazendo ali no grupo, quando vê está lá do outro lado do planeta, nem sabe como chegou ali, nem sabe, mas está lá, nem sabe o que foi fazer. E você vai falar que isso não é amor, que não é amor. Pois é. Como assim? Então, essa história, ela, de todos nós, é para lembrar disso, para a gente relembrar desse amor, relembrar que isso está vivo na gente. E é muito bonito, né? Porque eu não sei como é que hoje está o funcionamento dos grupos, eu não vejo muitos grupos funcionando, mas vejo coisas específicas, né? Ligado a Tantra, ligado. Mas há alguns anos atrás a gente teve movimentos assim, de um grupo atrás do outro. A gente citou o Prashanto. Poxa, o Prashanto fez um movimento, ele inventou aquela escola de mistérios do Osho, né? Ele depois de primeiro ele tinha 1.000 grupos, né? E depois ele trouxe num momento que ele entendeu que ele tinha que
compartilhar, devolver para a existência tudo que ele ganhou. Ele construiu a Escola de Mistérios do Osho. E aquilo foi um movimento assim. Eu fiquei os 10 anos na escola. Fiquei os 10 anos, sabe? Eu fui embora um dia, ele me mandou voltar. Ele mandou um e-mail. Você tem que estar na próxima escola. Era assim que ele falava com a gente. Bravo, né? A gente vinha bravo, aquele jeito dele. E um bruxão. Um bruxão. E começou assim, super na coisa daquela energia dos grupos, né? Muita coisa fazendo, fazendo, fazendo. De repente, no meio do caminho, a coisa virou, silenciou. E nos últimos encontros, porque o Prashanta já estava velhinho, já estava difícil dele estar nos grupos, a gente só sentava junto, tudo acontecia. Só começava a pipocar ali, pipocar ali. E ele lá sentadinho no meio dos cristais, parecia um gnominho sentado no meio dos cristais. E ali, você sentia a presença do Osho. Você sentia a presença. Quantas vezes, assim, deitada, eu não senti um toque na minha testa, não olhei para o lado sabe, eu senti uma mão em mim. E não era alguém que veio e botou a mão em você, não. Era ali a presença. Então, a gente olhar para isso é muito especial. Você olhar a categoria dos sannyasin, sabe? Eu vi alguns, igual a gente falou, eu esqueci o nome dele, que foi o massoterapeuta do Osho, Satyarthi. sabe? Eu vi Satyarthi. o, Satyarthi. eu Satyarthi. vi, sabe, de uma sutileza, de uma presença. O próprio também Vireste, tantos sannyasis, o Vireste não está mais aqui, mas tantos sannyasis que passaram por aí deixaram marcas assim muito inspiradas nessa trajetória do Osho. E como você falou, né, eu acho que não dá para explicar como que você é tocado por isso. A coisa vem para você de um jeito que não tem como você falar não. Você nem pensa que existe essa palavra, que você vai. Então, a minha história de Osho foi viver dentro dos grupos. Eu fiz tudo quanto é grupo que você pode imaginar. Eu participei, participaria 10 vezes mais, porque tudo para isso, tudo que aconteceu me faz estar aqui hoje. E falar, sabe, yes, yes, sabe? Falar isso. Então, é uma honra ter trilhado isso tudo, ter trilhado por coisas que teve momentos que eu não entendi o que estava acontecendo, mas a força de um mestre, que infelizmente nos dias de hoje está cada vez mais incompreensível que ter um mestre, que é a força de um mestre na vida de uma pessoa. Bem, é um sortudo quem tem um mestre na vida, quem aparece, né? Quem fala assim para o mestre, porque eu acho que o mestre aparece para um monte de gente, mas quem fala assim, sabe? Quem fala assim. Então, eu falei muito, né? Não, você falou Não. lindo. Eu queria ouvir mais 1 hora e meia. Mas Coisa é porque mais assim, linda, inspirada. Pessoal, hoje o eu HCO vai até o amanhecer. Se preparem. Bora, que é maratona. algo porque assim, eu vejo isso agora. A gente, igual eu brinquei que hoje de manhã estava lá, tinha sannyasi lá no espaço. É um prazer ver, é um prazer. É um prazer você sentir, você parar. A gente sempre está conversando, a gente está sempre rindo. E não é porque ai, não para de rir, é algo assim incrível. Outro dia também alguém me falou que não tem mais esse movimento do Osho. Aí eu falei assim, como assim? Eu falei assim, Como assim? aí eu falei assim, mas o que você quer que seja o movimento do Osho? Me fala primeiro para a gente Para entender. idealização. Você me Se a fala gente, primeiro, se a porque aí eu gente, tenho que entender o que você quer, né? Você quer o quê? Que a gente ligue para sua casa?
e canta uma coisa que você quer que a gente faça. Motorista Para te a buscando. gente falar a mesma linguagem aqui, né? É, Me diga é. uma coisa, Shanti, fala um pouco da Casa Zen, como é que começou esse espaço, porque é uma referência, eu acho que as pessoas têm que ter isso como inspiração também, porque a gente precisa muito disso, locais Ah, de encontro, né? Pelo É, Brasilzão e pelo mundo todo. Na Índia está super forte isso, né? é, Muito forte. muito. E a Agora, gente não está Osho, né? falando só de Puna, a gente está É falando de da outros Índia, locais, da da Índia Índia, mesmo. da Mário, Índia. você também. Ali começou, eu achei esse espaço. Ele é uma casa que na frente ela é uma casa e aí você entra e ela assim, quem não tem que achar não acha a casa Zé, é muito bom isso. Você entra no corredor e aí você sobe uma escada e tem um salãozão. Quando eu entrei nesse espaço, o meu pulmão até fez assim, uaf, ele abriu. E a primeira coisa que entrou lá no nosso, na Casa Zen foi a foto do Osho. Foi a Hum. primeira coisa que eu entrou. Ela entrou, eu entrei com aquela foto debaixo do braço. Foi a primeira coisa que eu pendurei, não tinha nada. Mas a foto entrou. Porque eu entendi que ali não é um espaço, ali para mim é uma comunidade. O espaço foi construído assim, hoje assim, ele tem todos os acessórios que precisa. O carro-chefe da gente é o yoga. Ali tem aulas de yoga. Mas a gente tem já um movimento de tantra ali acontecendo e a gente tem um movimento das meditações do Osho. Então, nós já tivemos campo de meditação, a gente já fez um Sanya Celebration ali, que quem conduziu foi até o Champak, já aconteceu um Sanyas. E ali é um ponto onde eu, com muita despretensão, tá? Eu tento fazer com que ali surja o que há de mais fantástico do potencial humano. Então, a minha intenção é cada vez mais expandir, ter dança, ter todos os tipos de trabalhos que a gente possa ter para fazer com que esse potencial do ser humano ele floresça. Então, o meu trabalho ali é esse. Toda semana a gente tem, por exemplo, igual eu falei, eu estou em casa aqui conversando com vocês, porque nesse momento lá na Casazinha está tendo meditação, estava tendo o grupo de Vipassana lá. E amanhã, às 7 da manhã, tem Vipassana de novo. Lá parece uma sanga, não para. Então, nós temos práticas de meditação a semana toda. E está aberto isso. É um lugar acessível. A gente está aberto para os outros sannyasis que vêm. E já passamos vídeos satsang também, não só de Osho, mas às vezes de outro mestre, porque às vezes as linguagens, porque existem pessoas ali que têm outra visão, mas não confronta com o Osho, não confronta. Então, a Casa Zen é isso, é uma casa também de amigos. Eu não me coloco como líder, eu sou só o canal que faz com que a coisa funcione. Esse é o meu propósito ali. As pessoas ali têm liberdade. Então a gente tem uma liberdade de deixar tudo acontecer ali dentro. E é incrível o que a gente está fazendo. Eu fico muito assim emocionada e honrada de ver o que está acontecendo ali. Realmente a gente está virando um ponto de luz mesmo, sabe? Então esse é o nosso trabalho. Cada vez mais o que puder fazer para que expanda e, e é incrível porque todas as meditações que acontecem, eu sinto que a nossa energia fura até o teto, ali tem dia, sabe? Uhum. Ela fura o teto. A gente só não pode fazer dinâmica, tá? Porque já deu polícia lá. Ai, 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 ai. É comum, é comum. Me chama, me chama. Me chama, é advogado. Experiente Aquelas assim, você. alô, Abílio, tudo bem? Me Tudo chama. Conversa bem? aqui Já, com o já oficial. contei aqui, já contei uma experiência uma vez morando em São Paulo, quando a polícia bateu na casa logo após a dinâmica. Ah,
2 carros, assim. Tum. Mas é muito bacana, né? Porque assim, eu fui uma vez num grupo e era um grupo de, acho que uns 4 dias. Foi em São Paulo, foi em São Roque, aí nos arredores de São Paulo. Eu cheguei, eu fui sozinha e quando eu cheguei lá o grupo era muito grande, muito grande. Tinha poucos sannyasins, apesar de quem estava liderando não era sannyasi. E aí o grupo era em silêncio, né? Eu cheguei lá, eu fiquei muito assim, eu me senti muito desprotegida, porque era tanta gente, todo mundo se conhecia, eu não conhecia ninguém. Aí na primeira noite eles colocaram que a partir de agora eu não podia mais conversar. O grupo seria feito em silêncio, teriam as atividades, só durante as atividades você poderia se expressar, mas não bater papo, né? Não ter aquela coisa de social, né, que a gente fala. E aí eu eu comecei a perceber, aí veio para mim aquela coisa do Osho, sabe, da autenticidade, de você estar aqui, não tem os outros grupos que você fez, não tem os próximos grupos. Vive aqui, vive aqui. E aí teve dinâmica, e eu fui extremamente visceral, sabe? Sabe quando você vem para você aquilo? Eu lembro que eu fui muito visceral, muito visceral. E aí, no final do grupo que terminou, eu estava lá almoçando quietinha, né? Porque eu estava super assim integrada. Aí veio um dos participantes, que ele veio me dar o cartão dele de psicólogo. Aí, tipo assim, Moça, você você que é tá com os novata problemas. nisso, você que é novata nisso, você eu acho que vai precisar de uma ajuda. Aí eu fiquei assim, ai, muito obrigado, moço. Como é que você chama mesmo? Como é que você chama mesmo, hein? Sabe o que que é isso? Não, É isso que assim, tem o quê? Uns 3 anos. E sabe quando você fala assim, não, eu falei assim, aí tinha umas. Eu aproveitei, sabe? Eu falei assim, não, é como Claro. se não houvesse grupo mais, nem antes, nem depois, vou viver agora. É para gritar, eu grito, é para ficar louca, eu vou ficar. Mas foi muito engraçado. Não, ele É estava com uma cara melhor. tão preocupada, ele falou assim, meu Deus, essa mulher ela vai lá para aquela. Porque fala que em São Paulo, que a gente é de Minas, acho que eu fico tirando leite de vaca, né? É, mineirinha, calma, tranquila. Fala assim, ela vai lá tirar os leites da vaca, vai querer assassinar as vacas, vai fazer uma palhada em vez de tirar o leite. Aí, Sabe, que você Adoro. estava falando, eu lembrei de um trecho do livro Orange, na dinâmica, que tem uma fala assim, como é que é? 2 cachorros olhando os sannyasis fazer dinâmica, assim, se eu faço isso aqui, o meu dono me dá remédio para vermes. aí você vê assim que poxa vida, para mim foi uma coisa assim, uau, aquele grupo. E terminou mais mal ainda, porque na hora que eu ganhei o cartão, eu falei assim, gente, ganhei até um tratamento de graça, se eu precisar. Eu preciso até ter um tratamento de graça. Então, Então, isso ó, tá bom aqui. Então, tá esse ótimo. grupo, ouro. É de ouro esse negócio. Não guardei o cartão. Moço, pelo amor de Deus, entre em contato comigo que eu ia essa terapia. Se você tá vendo, você lembra de mim? Aquela mesmo. Ai, gente, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Ai, pelo Ai, menos não é, como é que o praxante fala? Não é mole, não é mole, não é mole. é doce, mas não é mole, não. Ai, sensacional. Gente, que lindo isso tudo que você falou, assim. Você tem noção dessa da grande inspiração que foi essa live? Maravilhosa, né? Totalmente alinhada, Osho, né? Linda, linda. É um fogo, né? As pessoas estão muito segmentadas, né? E nós também, claro, né? Sim, sim. E, e tudo isso é para unificar, né? Para você ser uma chama, né? Não, e é muito maravilhoso quando você
Pode falar, né? Pode falar. Pode Pode falar. falar. Tá todo Pode mundo. falar que porque porque agora, né, tem esse fantasma do cancelamento, né? Você não pode, você não sabe nem o que você pode falar. Aí é tão bom, e aí você fala assim, nossa, gente, quer dizer que assim, que liberdade é essa que a gente ainda está vivendo, né? Porque a gente ainda está cada vez mais sendo olhado pelo nosso formato, pela nossa cor, então, Aparência. pela nossa orientação sexual, como se isso falasse alguma coisa de você. Então, assim, é necessário, se faz necessário, o Sânia, assim, Hum. se faz necessário, para falar Espero. que a gente pode mais, sabe? É, Para falar o que o Osho falou, assim, olha eu dando uma de Osho falou e Osho disse, para a gente deixar esse mundo mais belo. Deixa É. esse mundo mais belo do que você encontrou, porque essa é a função de cada um de nós. Dentro dos nossos núcleos, a gente trazer essa vida, porque nós ganhamos de presente. Como alguns falaram aí, o Osho salvou todos nós, salvou de é, nós mesmos, nos salvou de nós mesmos. Então, é maravilhoso isso. Então, que cada sannyasi, que cada simpatizante seja uma hum, chama viva, sabe? Porque todo mundo quer isso, é muito interessante isso. Todo mundo quer. E às vezes o medo é tão grande que a pessoa diminui o valor disso. Então cabe a gente mostrar o brilho do nosso olho, o brilho do nosso hum, sorriso e a força que a gente tem no coração mesmo, porque isso não é piegas, não. É a força que a gente hum, tem no coração. Porque ele foi tocado por um mestre. Então, que a gente não esqueça disso. é. Olha que interessante, porque a gente fica muito feliz de ouvir relatos como o seu, e mais do que o relato de uma história, é o seu entendimento e a tradução de que você traz aqui hoje, de todo o seu entendimento, né? De como, de toda a sua visão, de como você percebe, sente e transmite, né? Muito, muito lindo. Muito obrigado, viu? A gente fica super tocado, super emocionado Ah, de, de perceber o Osho dessa forma tão vivo, mas né? está aí, né? Ele É. está aí. Ele está aí. Talvez a gente não vai senti-lo com a mente. A gente não vai sentir com as palavras. É uma força que não é lógica, né? Não é lógica. Mas se a gente deixar, pelo menos assim, numa brechinha que às vezes a gente está distraído, entra um pouquinho dessa energia em nós, é um tsunami. É um tsunami. Está E arrastando eu tudo. não, e aproveitar esse momento. Olha quanta gente que veio aqui com vocês, que estava ali, sabe? Tem uma fala tão viva também, e que fala que quando a gente ouve, eu falo assim: nossa, eu não estou sozinha, eu não estou sozinha. Olha só, não vou falar família, porque isso tem um outro significado. É, o Esse sanga. campo, né? É uma sensação que a gente está todos de mão dada, porque na hora que a gente, igual eu falei, a gente começou a conversar, eu não precisei, não fiquei tímida, muito pelo contrário, né? Acho que. Por quê? Porque está em casa. Porque eu Oxa, falo a o mesma língua sannyasi que é tudo sem você. vergonha. Isso é problemático, sabe? Porque a gente faz isso na feira, a gente faz isso na feira. Faz, Fica, faz. fica, a gente faz isso Rompendo estruturas sociais. a gente faz isso lá na feira. Aí depois vai bem sempre aqui, né? Eu estou dizendo isso aqui, a gente falou Shanti-on, mas eu acho que essa é Shanti-one. A gente vai ter mais. Ah, vai ter. Ai, minha querida, que honra, que delícia. Ai, para Você mim. sabe que a gente, a egrégora, né? A Parita tá falando aqui, olha, tem muita gente falando aqui. Tem muitos queridos assistindo a sua live. Depois dá uma entradinha na página do Facebook, que
Vai ver o que estão comentando a seu respeito. Ó, gente, olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? E a gente geralmente encerra com uma pergunta surpresa, assim. Na verdade, não é uma pergunta, É um né? koan. Um koan. Quer falar? Fala assim. Se você fosse falar uma palavra para hoje, qual seria esta? Agora, Bora. Brilho, ó, brilho, brilho, Brilho. brilho, Linda. Linda. brilho, Oh, minha querida. brilho. E que não para de brilhar. Não, não. nossa, que Que bom, coisa que mais bom. boa. Queria ficar mais 2 horas aqui, Eu mas a também. gente já está chegando ao fim. Não. Tion, que honra, que delícia. Que bom que você aceitou, que você veio. É, E olha, gente, você está assistindo, quer dar o seu depoimento, sua história com o Osho, fala aqui com a gente, tá? Que a gente vai agendar aí e também quer ouvir a sua história também. E minha linda, quero visitar teu espaço, já quero fazer A meditação porta com está sempre você, aberta. quero ir lá no Juiz de Fora, dar um Pode pulinho vir, lá, lugar de pode, gente querida. podem vir, pode vir. A gente merece, né? Quem sabe a gente merece. um- Quem sabe a gente faz aquela tramando, né? Quem sabe? Vamos mexer o caldeirão, eu gosto, que sai coisa boa. Ah, mas aqui está aberto. Aqui está aberto. A gente está aberto para tudo, sabe? Para tudo. Porque tudo que diz respeito ao ser humano é legal. Até quando parece que não é legal, é legal. Porque a gente é feito disso. A gente é feito disso. Então, tudo. Eu se posso falar alguma coisa para as pessoas que principalmente convivam com sannyasi, sabe? Em vez de, sabe? Porque para você sentir isso, porque eu até estou me expressando errado, parece que eu estou falando para conviver, mas é no sentido de assim, se você quer saber de Osho, procure alguém que está ali, que essa energia está viva. É melhor que um livro. Depois você lê o livro, depois você lê o livro, porque aí você vai entender. Senão vai ficar aquela. Porque a gente está aqui e está todo mundo muito aberto. Onde eu vou, é sempre muita abertura. É sempre muita abertura. Nunca tive uma porta de um Osho fechada. Nunca vi. E acho que não vou ver. E acho que não vou ver. Também acho. Então, que todos nós possamos, né? Que a gente possa ser feliz mesmo. Porque vamos ser felizes, sabe? Eu falo que o ser humano ele tem uma capacidade tão grande de ser legal, de ser incrível. E o Osho apontou para isso, tá, gente? Apontou para isso. Apontou. Apontou. E não morde o dedo dele. Olha para que ele aponta, tá? Não morde o dedo nele, Olha não. para a lua. Olha Olha para para a a lua. lua. Ai, que coisa. querida, Ó, super, super, super obrigado. muito A obrigado por gente tudo. adorou, Oh, tá? que gostoso, que gostoso, que gostoso. Muito bom, muito bom. Brilho. Tá aqui, tá todo mundo falando aqui. Depois dá uma olhadinha lá nas mensagens. Coisa mais linda, muito obrigada. Muito Gente, obrigado, tá, por me receberem. Muito obrigado por me prazer. ouvirem. Terça-feira que vem temos mais uma linda A entrevista dois, com outro mineiro, com outro mineiro. Matheus. Então, ó, muito obrigada. Beijo. 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 Gente, Sanguinha, beijos até semana que vem. Estamos aí, tá? Colaborações por Pix são muito bem-vindas e necessárias. A gente tem uma pilha de entrevistas show, maravilhosas para editar, internacionais
e a gente precisa realmente de uma forcinha. Então, qualquer quantia ajuda a gente um monte, tá bom? E a gente vai entregar ouro para vocês também. Mais um ouro como essa linda, que, que você só brilhou aqui, né, com a sua história. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Beijos! Até! Vamos. O Facebook ele não gosta muito de encerrar, mas eu vou tentar. Lá vamos nós. Você tira daí. Eu só vou abrir aqui e a gente já vai encerrar. Eba.